Kyoko é eleita presidente de turma, pois todos a consideram gentil e bastante popular. Enquanto os colegas a parabenizam, Tsuyoshi chega de repente coberto de ferimentos. A professora verifica se ele está bem antes de pedir que se apresente. Kyoko o observa com curiosidade, enquanto ele é designado para a carteira ao lado da dela. Ao vê-lo, Kyoko não consegue deixar de notar o contraste entre sua aparência e seu nome. Nos dias seguintes, Tsuyoshi continua aparecendo com novos ferimentos, despertando a preocupação de Kyoko. Durante o almoço, ela desabafa suas preocupações com sua colega, Mei, admitindo estar extremamente curiosa sobre o que está acontecendo. Ela se pergunta se Tsuyoshi é vítima de bullying, ou, pior ainda, de violência doméstica. Mei desconfia da preocupação de Kyoko, mas sugere que o sigam após a aula para descobrir a verdade. Elas fazem exatamente isso, seguindo-o à distância. Como Tsuyoshi anda normalmente, Mei presume que nada perigoso está acontecendo. Kyoko insiste para que continuem observando, mas se distrai ao notar que o laço de Mei está desamarrado. Quando ela olha para ele, ele já bateu a cabeça num galho de árvore. Enquanto continuam observando, elas o notam esbarrando em coisas que a maioria das pessoas evitaria. Elas rapidamente concluem que Tsuyoshi não está sofrendo bullying. Os ferimentos estão lá porque ele é apenas incrivelmente desajeitado. Ainda assim, Kyoko não consegue deixar de se preocupar ainda mais. Mais tarde, as duas garotas se separam para ir para casa. No caminho, Kyoko nota uma menininha com os joelhos ralados e corre para ver como ela está. A menina explica chorando que caiu depois de quase ser atingida por uma bicicleta. Kyoko tira o kit de primeiros socorros que sempre carrega por ter irmãos mais novos que se machucam com frequência, e gentilmente cuida da menina. Assim que tem certeza de que a menina está bem, Kyoko a deixa correr para encontrar a mãe. Nesse instante, Tsuyoshi aparece por perto. Assustada, Kyoko percebe que ele deve tê-la notado, junto com Mei, seguindo-o antes. Segurando o nariz sangrando, Tsuyoshi admite que sentiu alguém o observando e decidiu seguir essa presença, apenas para descobrir que era Kyoko. Ela imediatamente se desculpa, confessando que sua curiosidade e preocupação a levaram a segui-lo. Internamente, ela entra em pânico, imaginando como todo o corpo estudantil a ridicularizaria se a notícia se espalhasse de que ela estava perseguindo Tsuyoshi. Certa de que ele agora a via como uma esquisita, Kyoko se prepara para o pior, mas em vez disso, Tsuyoshi sorri gentilmente. Ele lhe diz que acha sua gentileza e preocupação tocantes e explica que seus inúmeros ferimentos são simplesmente o resultado de sua desajeitada. Ele se despede, deixando Kyoko olhando fixamente para o vazio, atordoada por ele a ter chamado de gentil. Mesmo ao voltar para casa, para seus irmãos, ela ainda está perplexa. Para ela, o que fez foi simplesmente normal. Ela segue sua rotina num estranho torpor enquanto pensa em Tsuyoshi. Antes de apagar as luzes do quarto dos irmãos, ela nota que havia contido o sangramento nasal de Tsuyoshi. No dia seguinte, Kyoko verifica Tsuyoshi e descobre que ele piorou um dos ferimentos no dedo ao enfiá-lo em algo. Por curiosidade, ela pergunta se ele já pegou um resfriado. Tsuyoshi sorri radiante ao responder que nunca teve um na vida, embora admita que se machuca com frequência. Kyoko acha estranho ter orgulho disso, mas nota sangue fresco escorrendo da testa dele e o alerta. Tsuyoshi percebe que deve ter sido de quando ele bateu na sua placa a caminho da escola. Ele se desculpa para ir à enfermaria e Kyoko o segue por preocupação. No caminho, ela não percebe um grupo de meninos prestes a esbarrar nela. Por sorte, Tsuyoshi vê o que está por vir e rapidamente a puxa para perto dele. Percebendo o quão perto ele a estava segurando, ele imediatamente a solta e se desculpa. Enquanto pega seu lenço caído, Tsuyoshi comenta que não se importa em se machucar desde que as pessoas ao seu redor permaneçam seguras. Ele a assegura para não se preocupar, pois é resistente o suficiente para aguentar um pouco de dor, mas isso não alivia a preocupação de Kyoko. Mais tarde ela desabafa com Mei, que minimiza a situação, dizendo para ela focar em coisas mais importantes como as provas que se aproximam. No entanto, enquanto Mei ouve o quanto Tsuyoshi ocupa os pensamentos de Kyoko, ela chega à conclusão de que Kyoko deve ter uma queda por ele. As palavras fazem Kyoko congelar, como se só agora estivesse percebendo seus próprios sentimentos. Na manhã seguinte, Tsuyoshi a cumprimenta primeiro, e para a surpresa de Kyoko, ele não tem novos ferimentos. Ela estuda o rosto dele de perto, notando como seus traços parecem claros e bonitos sem estarem escondidos atrás de ataduras. Suas bochechas esquentam e, por constrangimento, ela de repente solta que a turma precisa comparecer a uma assembleia no primeiro período e que devem fazer fila no corredor. Pelo resto do dia, Kyoko fica num torpor. Mesmo ao voltar para casa, sua mente está inquieta e ela acaba sem conseguir dormir um único piscar. Quando ela admite isso a Mei, sua amiga fica chocada por ter levado tanto tempo para perceber seus sentimentos. Kyoko apressadamente diz a ela para ficar quieta porque ninguém mais pode saber. Ela não consegue deixar de se perguntar como agir perto de Tsuyoshi agora, especialmente porque se sente mais tímida toda vez que ele está por perto. Quando as aulas começam, Kyoko nota que Tsuyoshi está ausente e se pergunta se ele finalmente pegou um resfriado. Mas quando ele não aparece por vários dias, ela começa a se preocupar. Até Mei comenta que a ausência dele parece incomum. Kyoko quer ir vê-lo em casa, mas não sabe onde ele mora ou sequer como contatá-lo. Certa tarde, enquanto devolvia os cadernos de exercícios de sua turma à sala dos professores, Kyoko encontra a professora ocupada demais ao telefone para anotá-la. Enquanto espera, ela ouve a professora perguntar sobre Tsuyoshi, que aparentemente está no hospital.
Ao ouvir as palavras envolvimento de caminhão, o sangue some do seu rosto. O pânico a domina e ela dispara da escola, correndo direto para o hospital mais próximo. Sem fôlego e arrastando os pés, ela se dirige à recepcionista para perguntar sobre o quarto dele, apenas para avistar Tsuyoshi parado bem ao lado dela, exibindo ainda mais ferimentos do que o normal. Eles se sentam juntos e Tsuyoshi explica que quase foi atingido por um caminhão, mas conseguiu correr rápido o suficiente para evitá-lo. Infelizmente, ele não conseguiu parar a tempo e acabou batendo direto numa parede. Ele a tranquiliza, dizendo que está no hospital apenas para alguns exames médicos finais e que terá alta para voltar à escola amanhã. Dominada pelo alívio, Kyoko o provoca levemente, perguntando se ele conseguiu machucar o dedo de sempre também. Quando ele confirma, ela explode em gargalhadas. Tsuyoshi admite que está feliz por ela ter faltado à aula só para vê-lo, fazendo Kyoko congelar ao perceber suas próprias ações. Ele então pergunta se ela pode lhe dar o horário das aulas de amanhã, já que seu telefone foi esmagado no acidente e ele não tem como contatar ninguém. Os ombros de Kyoko começam a tremer de tanto rir novamente, deixando Tsuyoshi a observá-la com olhos curiosos. A partir daquele dia, os dois se aproximam constantemente. Certa manhã, Kyoko nota uma nova atadura na nuca dele e pergunta sobre ela. Tsuyoshi explica timidamente que simplesmente dormiu de mau jeito e agora está com torcicolo, dificultando virar a cabeça. Embora Tsuyoshi insista que ela não precisa se conter para falar com ele, Kyoko se sente culpada, preocupada que ele a veja apenas como uma colega de carteira e nada mais. Durante o intervalo, ela desabafa sua frustração com Mei. Mei a tranquiliza, dizendo que ela e Tsuyoshi já parecem bons amigos, mas acrescenta que ainda há uma grande parede entre eles. As palavras atingem mais fundo do que Mei pretendia. Enquanto Kyoko observa Tsuyoshi limpando o quadro, ela percebe o quão naturalmente gentil e amigável ele é com todos, e se dá conta de que existe uma parede que os impede de se aproximarem. Enquanto Kyoko observa Tsuyoshi ao longo do dia, ela nota que ele parece preferir ficar sozinho em vez de sair com os outros. Parada nos armários de sapatos, ela se sente desanimada, perguntando-se se algum dia conseguirá derrubar a parede invisível entre eles. No caminho para casa, ela avista Tsuyoshi andando alguns passos à frente e se lembra da expressão triste que ele usava quando falava em ficar bem sozinho. No fim de semana, Kyoko de repente declara na frente de seus irmãos e Mei que quer se tornar uma boa amiga de Tsuyoshi. Mei, no entanto, parece pouco impressionada enquanto ouve o raciocínio de Kyoko. Kyoko explica que quer que Tsuyoshi se sinta à vontade perto dela, em vez de se preocupar constantemente que ela possa se machucar. Enquanto ela se pergunta como fazer isso acontecer, seu irmão mais novo, Soda, puxa com muita força o saco de batatas fritas que Mei está segurando, derramando-as por todo o quarto. Mei apenas lhe dá um tapinha brincalhão na cabeça antes de se virar para Kyoko, insistindo que ela precisará de um plano adequado se quiser se aproximar de Tsuyoshi. No dia seguinte, Kyoko tenta a primeira estratégia, comendo um monte de biscoitos caseiros na frente de Tsuyoshi, esperando que isso tente a iniciar uma conversa. Mas antes que ele possa sequer pedir um, os colegas de turma se aglomeram, implorando por biscoitos. Enquanto a turma come feliz, Kyoko se prepara para entregar uma sacola a Tsuyoshi, esperando que esse gesto seja o primeiro passo para derrubar a parede dele. Mas antes que ela tenha a chance, Mei lhe diz urgentemente que todos os biscoitos já foram comidos pelos colegas. Mei mal conseguiu provar um, enquanto Haruto anunciou feliz que comeu 2 sacolas. Kyoko, no entanto, está muito preocupada com seu plano falho, jurando silenciosamente em seu coração que encontrará uma maneira de romper a parede de Tsuyoshi. Ela passa para a próxima estratégia, anunciando que esqueceu seu livro didático. Mas, no processo, ele acidentalmente prende os dedos, ganhando mais um ferimento. Embora Kyoko continue tentando, cada tentativa de se aproximar parece apenas deixar Tsuyoshi mais machucado. Eventualmente, ela se encontra numa escadaria vazia, sentindo-se completamente derrotada. Ela começa a pensar que o destino está contra ela, pois sua presença está apenas causando mais ferimentos a Tsuyoshi. Tsuyoshi nota Kyoko sentada nas escadas e se aproxima para verificar se ela está bem. Constrangida, ela rapidamente se recompõe e, em vez disso, pergunta sobre os ferimentos dele. Tsuyoshi a tranquiliza, dizendo que estão todos bem. Sentindo-se culpada, Kyoko entra em pânico quando ele se vira para sair. Sem pensar, ela puxa a gola do uniforme dele, acidentalmente arrancando 2 de seus botões. Envergonhada, ela se desculpa apressadamente por todas as suas ações desnecessárias que causaram os ferimentos dele e agora, por arruinar seu uniforme. Tsuyoshi sente um calor estranho com a honestidade frenética dela. Embora tente segurar, ele eventualmente explode em risadas, dizendo a ela que os botões saltando foram, na verdade, uma surpresa engraçada. Enquanto Kyoko observa a rir, ela nota como as ataduras dos dedos dele estão mal enroladas, muito provavelmente porque a enfermeira não estava por perto. Uma ideia surge e ela pede a Tsuyoshi para deixá-la tratar os ferimentos dele. Mostrando-lhe seu pequeno kit de primeiros socorros, ela orgulhosamente afirma ser a melhor em cuidar de pessoas. Embora surpreso, Tsuyoshi concorda e entrega sua mão a Kyoko. Kyoko cuidadosamente refaz as ataduras, deixando-as limpas e seguras. Depois de satisfeita com seu trabalho, ela admite que quer ser uma boa amiga dele, mas se pergunta em voz alta o que mais pode fazer por ele, além de cuidar de seus ferimentos. Tsuyoshi a encara em choque, e Kyoko percebe tarde demais que suas palavras soaram perigosamente próximas de uma confissão.
Suavizando-se, ele sorri gentilmente de volta, dizendo que é bom ser cuidado tão profundamente por ela. Ele admite que o que realmente quer é uma vida normal no ensino médio, onde possa sair com amigos e desfrutar de atividades pós-aula como todo mundo. Comovida, os olhos de Kyoko se enchem de lágrimas. Ela declara que viverão suas vidas no ensino médio ao máximo juntos. Sorrindo, Tsuyoshi então acrescenta que os biscoitos dela estavam deliciosos, deixando Kyoko atordoada, pois ela pensou que ele nunca teve a chance de experimentá-los. No dia seguinte na escola, Mei pergunta a Kyoko se ela e Tsuyoshi já estão namorando. A pergunta assusta Kyoko, pois eles realmente parecem próximos, mas ela rapidamente explica que está apenas ajudando-o a experimentar uma vida normal no ensino médio. Nenhum deles realmente sabe o que isso significa, então começam a perguntar às pessoas pela escola. No entanto, todos dão respostas diferentes, o que só os deixa mais confusos. Mais tarde, enquanto Mei e Kyoko se sentam juntas pensando nisso, Kyoko ouve Haruto cumprimentar Tsuyoshi ao chegar à aula. Ela levanta os olhos e nota uma flor enfiada no bolso da camisa de Tsuyoshi. Quando Haruto aponta, Tsuyoshi fica tão surpreso quanto ele, pois não tinha ideia de que estava ali o tempo todo. Mei e Kyoko se aproximam, intrigadas com a estranha situação. Tsuyoshi se lembra de ter passado por uma mulher carregando um buquê a caminho da escola, então ele presume que as flores devem ter vindo dela. No entanto, quando ele verifica o bolso da calça e descobre outra flor enfiada dentro, todos começam a duvidar que tenha sido apenas uma coincidência. Enquanto Tsuyoshi inspeciona cuidadosamente as flores, Kyoko não consegue deixar de admirar o momento de paz. Tsuyoshi menciona que talvez as plante, mas quando ele percebe Kyoko o observando tão atentamente, ele de repente oferece as flores a ela sem hesitação. Kyoko congela e leva um momento para responder. Então ela entusiasticamente arranca as flores da mão dele. Kyoko pensa que este será finalmente o início da vida normal de Tsuyoshi no ensino médio, mas depois de dar apenas alguns passos para longe dela, ele de repente tropeça e cai de bruços no chão, espalhando seu almoço por toda a parte. Elas logo descobrem que ele quase nunca termina o almoço todos os dias porque algo sempre acontece. Envergonhado, Tsuyoshi admite que é verdade, pois de alguma forma ele o derruba todas as vezes. Achando difícil de acreditar, Kyoko tem uma ideia. Haruto então pergunta onde Tsuyoshi costuma comer, já que ele sempre desaparece durante o almoço. Quando ele os leva ao seu local, eles ficam surpresos ao encontrar uma escadaria mal iluminada e isolada, longe de outros alunos. Tsuyoshi explica que come lá para evitar causar problemas aos outros. Querendo mudar isso, Kyoko se oferece para que todos comam juntos ali de agora em diante. Com isso, os três concordam em almoçar com Tsuyoshi, mas o céu lá fora fica cinzento enquanto eles se acomodam. Eles compartilham sua comida enquanto Tsuyoshi come um pão doce que comprou na loja da escola. Enquanto Kyoko o observa, ela pensa que este poderia ser o primeiro passo real para uma vida normal no ensino médio. No entanto, quando o tempo piora de repente e os arredores ficam mais escuros, ela percebe que essa situação é tudo, menos normal. Eles mal conseguem ver, então ligam suas lanternas, fazendo com que a cena pareça, sem querer, um grupo de fantasmas reunidos numa escadaria escondida. Com a atmosfera assustadora, eles começam a contar histórias de terror. Enquanto encena animadamente, Haruto esbarra numa lata de lixo que colide com Tsuyoshi bem quando ele está prestes a dar uma mordida em seu pão doce. Tanto Tsuyoshi quanto seu pão acabam no chão. Então, no dia seguinte, eles decidem comer no pátio. Todos concordam em comer no pátio desta vez. No caminho, eles passam por algumas flores plantadas, o que lembra Tsuyoshi das que ele deu a Kyoko. Ela explica que elas estão atualmente em sua casa. No pátio, eles finalmente desfrutam de um almoço adequado juntos. No entanto, assim que Tsuyoshi está prestes a comer o último pedaço de seu hash brown, um corvo desce e o arrebata, deixando todos atônitos. Nos dias seguintes, a maré de azar de Tsuyoshi continua. Ele continua se envolvendo em acidentes bizarros, com objetos o atingindo do nada e causando sangramentos nasais. Até mesmo o biscoito da sorte que ele usa lhe dá a pior leitura de sorte e seu hash brown começa a parecer sinistro. Não importa o que ele faça, o desastre o segue, e Kyoko começa a esquecer como é um almoço normal. Mas assim que ela está chorando, Tsuyoshi se aproxima e a agradece. Ele decidiu manter distância de todos, acreditando que sua presença só traz infortúnio para aqueles ao seu redor. Embora os outros não vejam dessa forma, Tsuyoshi insiste que não quer mais arruinar a paz deles. Apesar da hesitação, ele decide comer sozinho novamente no dia seguinte. Suas palavras fazem Kyoko lacrimejar, e enquanto ele se afasta, ela de repente o chama, oferecendo-se para cozinhar um para ele a partir de amanhã. Todos ficam chocados com sua declaração repentina, mas ela insiste dizendo que seria um desperdício se ele não comesse. Esta é a única maneira que ela consegue pensar para garantir que Tsuyoshi continue comendo com eles. Naquela noite em casa, Kyoko vasculha livros de receitas procurando ideias de refeições deliciosas e saudáveis que possa experimentar. Dito e feito, no dia seguinte, eles voltam para a escadaria para almoçar. O almoço embalado que Kyoko preparou para Tsuyoshi parece incrível, e eles também notam que o lugar parece muito mais claro do que antes. Acontece que Kyoko pediu ao zelador para substituir as lâmpadas quebradas, então o espaço se sente quente e acolhedor novamente. Enquanto se preparam para comer, Haruto estende a mão para pegar um rolinho primavera do almoço que Kyoko fez, mas Mei rapidamente o impede.
Em vez disso, Tsuyoshi dá a primeira mordida. Observando-o, Kyoko fica nervosa com a reação dele, mas para sua surpresa, seus olhos se arregalam de prazer, pois ele fica imediatamente impressionado com o quão delicioso é. Sua expressão radiante só faz Haruto querer provar ainda mais. No entanto, Mei o persegue mais uma vez e reivindica a próxima mordida para si, insistindo que merece porque é a melhor amiga de Kyoko. Assim como Tsuyoshi, Mei se ilumina no momento em que prova a comida. Haruto fica desesperado para experimentar também, mas Mei o provoca correndo com o rolinho primavera na mão, mantendo-o longe dele. A perseguição divertida faz Tsuyoshi explodir em gargalhadas. Kyoko para por um momento, observando-o e percebendo que esta é a primeira vez que ela o vê rir tão alto. Até Mei, que estava ocupada antes, de repente para observar Kyoko e Tsuyoshi rindo juntos. Ela fica feliz em ver sua melhor amiga progredindo com ele. Enquanto está perdida em pensamentos, Haruto de repente dá uma mordida no rolinho primavera em sua mão. Impressionado com a culinária de Kyoko, Haruto quer elogiá-la, mas Mei não quer que ele interrompa os dois, então eles acabam se atrapalhando de forma divertida. No processo, eles acidentalmente derrubam uma caixa cheia de itens pelas escadas. Infelizmente, ela atinge Tsuyoshi, que cai de bruços no chão. Kyoko corre para o lado dele e o chama, mas ele não se levanta imediatamente. Depois de um tempo, Tsuyoshi finalmente abre os olhos e nota que sua lancheira ainda tem seu hash brown intacto. Sem hesitar, ele o come de uma só vez. Todos aplaudem felizes enquanto ele finalmente consegue desfrutar de sua comida favorita. Ele consegue terminar o almoço, embora Kyoko tenha que enfaixá-lo depois. Enquanto o enfaixa, Kyoko percebe como pequenos momentos como este podem fazê-la tão feliz. Ela quer dizer algo mais, mas luta para encontrar as palavras certas. Finalmente ela solta. Ela quer almoçar com Tsuyoshi todos os dias a partir de agora. Ao ouvir isso, Tsuyoshi sorri brilhantemente. No entanto, sangue de repente começa a escorrer de sua testa e ele desmaia no local. Em pânico, eles decidem levá-lo à enfermeira. Mesmo inconsciente, seu rosto ainda exibe um sorriso pacífico. Naquela tarde, eles vão para a aula de arte, onde são encarregados de desenhar os rostos uns dos outros. Os alunos são emparelhados com seus colegas de carteira, o que significa que Kyoko e Tsuyoshi acabam juntos. Assim que estão prestes a começar, Kyoko nota que Tsuyoshi de alguma forma já conseguiu se prender no cavalete. Depois de alguns minutos, eles finalmente o libertam, embora suas mãos acabem levemente feridas. Assim que as coisas se acalmam, eles começam a desenhar um ao outro, mas a conversa constante os distrai. A professora eventualmente os lembra de focar ou terão que ficar mais tempo para terminar o trabalho. Com o passar do tempo, os alunos começam a trabalhar em seus retratos, com cada um deles desenhando seu respectivo colega de carteira. Enquanto isso, Mei se esforça para desenhar Haruto, porque ele não para de fazer caretas na frente dela. Mas quando seu olhar se volta para Kyoko e Tsuyoshi, ela nota o quão focados ambos estão, nenhum deles sequer levanta os olhos para ver o rosto um do outro. Ver a concentração deles a motiva a se esforçar mais também. O foco de Kyoko, no entanto, é logo interrompido quando o cavalete de Tsuyoshi desaba de repente. Ela não consegue entender como isso pôde acontecer de novo, mas o professor se aproxima rapidamente e o tranquiliza, explicando que os cavaletes são velhos e provavelmente já estão podres. No fundo, Kyoko e Tsuyoshi sabem que o professor está apenas tentando fazê-lo se sentir melhor. Então eles simplesmente se curvam para pedir desculpas. Para continuar, eles decidem usar a mesa em vez do cavalete. Enquanto Kyoko observa Tsuyoshi afiar seu lápis com um estilete, ela tenta iniciar uma conversa. Mas antes que ela possa dizer qualquer coisa, o lápis quebra e a lâmina escorrega, dando a Tsuyoshi mais um pequeno corte no dedo. Após 20 minutos, alguns alunos já levantaram as mãos para sinalizar que terminaram. Mei, no entanto, não consegue deixar de notar que Kyoko e Tsuyoshi são os que ficaram mais para trás. Embora sejam eles que estão se esforçando mais, Tsuyoshi continua murmurando desculpas e agradecimentos baixinhos para Kyoko, o que a deixa sem jeito, mas ela se força a focar em seu desenho. Ainda assim, ela não consegue afastar o pensamento de que nunca esteve tão perto dele antes. Seu olhar se detém em Tsuyoshi enquanto ele apoia o queixo na mão, ainda segurando o lápis. A cena já faz o coração de Kyoko palpitar, mas então outro pequeno desastre acontece quando a ponta do lápis acidentalmente perfura a pele do rosto dele, fazendo-o sangrar. Kyoko entra em pânico com isso, mas Tsuyoshi permanece calmo e simplesmente tira um lenço para limpar o sangue. Por um breve momento, Kyoko admira a cena diante dela. Ela encontra os olhos de Tsuyoshi e ele a olha de volta. Seu coração começa a bater forte, então Tsuyoshi simplesmente comenta sobre o quão longos são seus cílios. Ele diz que parecem um tipo de mecanismo de defesa porque protegem os olhos de detritos, deixando Kyoko tanto chocada quanto sem palavras. Kyoko casualmente menciona que seus cílios longos são genéticos, mas logo percebe o quão extasiada ela está com o comentário de Tsuyoshi. Naquele momento, ela finalmente admite para si mesma que tem uma grande paixão por ele, mesmo que ele não pareça sentir o mesmo. Ele nem consegue prender o papel direito, por exemplo. Ainda assim, ela afasta esses pensamentos e se concentra em terminar seu desenho. Eles continuam trabalhando até o tempo acabar. Antes de recolher os trabalhos, o professor instrui a todos para mostrarem seus desenhos uns aos outros. O desenho de Haruto feito por Mei fica terrível, mas ela se defende, dizendo que é porque ele passou o tempo todo fazendo caretas, tornando impossível para ela desenhá-lo corretamente. O que a choca, no entanto, é que o desenho de Haruto dela é quase uma réplica perfeita. Curiosa, Mei pergunta a Tsuyoa e Kyoko se eles terminaram.
Ela quer ver os desenhos deles, mas Kyoko hesita, preocupada que seus sentimentos possam transparecer no desenho. Mas quando ela finalmente o entrega, tanto Mei quanto Tsuyoshi ficam chocados, pois não se parecem em nada com Tsuyoshi. Com isso, eles se voltam para Tsuyoshi para ver o desenho dele. Para a surpresa deles, está deslumbrante, apesar das algumas lesões que ele sofreu enquanto trabalhava. Todos ficam impressionados com a habilidade com que ele capturou as feições de Kyoko, e até Kyoko fica sem jeito ao ver como ela ficou bem no desenho dele. Apesar de seu próprio esboço terrível, Tsuyoshi elogia Kyoko e pergunta se eles podem tirar uma foto juntos com seus retratos. Corada, ela concorda. Eles se sentam um ao lado do outro, segurando seus desenhos com orgulho, enquanto Mei tira uma foto deles. É um momento simples, mas parece especial. No dia seguinte, enquanto todos os outros se preparam para a educação física, Kyoko está completamente absorta em seu telefone, olhando para a foto dela e de Tsuyoshi. É só quando Mei a lembra que a aula está prestes a começar que ela desperta. Quando chegam ao ginásio da escola, são imediatamente recebidos por uma bola voadora que atinge em cheio o rosto de Tsuyoshi. Todos ofegaram de surpresa, mas Tsuyoshi permanece composto mesmo enquanto seu nariz começa a sangrar. Um momento depois, é anunciado que o professor titular está ausente, e um substituto irá cuidar da turma. Ele decide que eles jogarão queimada, o que gera aplausos dos alunos, até que ele acrescenta que a corrida de vai e vem foi remarcada para a próxima semana, fazendo com que o entusiasmo deles diminua. O professor divide a turma em duas equipes. Como de costume, eles separam os meninos e as meninas através de uma rodada de pedra, papel e tesoura. Enquanto todos se reúnem para jogar, Kyoko espera silenciosamente que ela acabe no mesmo time que Tsuyoshi. No entanto, quando os resultados são decididos, ela se encontra no time adversário. Kyoko imediatamente começa a se estressar com isso, desejando ter escolhido tesoura em vez disso. Ela se preocupa que não será capaz de proteger Tsuyoshi, de se machucar durante o jogo. Assim que os times estão formados, o professor apita para sinalizar o início da partida de queimada, mas ninguém se move. Acontece que eles ainda precisam determinar qual time irá sacar primeiro, então um aluno sugere fazer um salto inicial. O time de Kyoko rapidamente escolhe Hashiba para pular, já que ele é grande e forte. O time adversário leva mais tempo para decidir até que Haruto sugere que Tsuyoshi deveria fazê-lo por causa de sua habilidade atlética. Todos o encaram surpresos por um momento, mas Tsuyoshi eventualmente concorda. Enquanto os dois saltadores se encaram, o instrutor se prepara para lançar a bola. Sussurros percorrem o ginásio, pois muitos alunos estão incertos sobre Tsuyoshi. Mas quando o professor finalmente joga a bola, Hashiba hesita ao notar que Tsuyoshi é na verdade canhoto. Enquanto isso, Tsuyoshi salta mais alto que Hashiba e vence o salto com sucesso. O ginásio imediatamente explode em aplausos para Tsuyoshi, enquanto os colegas de equipe de Hashiba se reúnem para confortá-lo. Kyoko, no entanto, apesar de perder o salto, parece irrazoavelmente emocionada, deixando seus colegas de equipe confusos. Assim que o jogo começa, Kyoko não consegue tirar os olhos de Tsuyoshi, somente repassa o momento em que ele superou Hashiba com tanta calma, mas sua expressão rapidamente se endurece. Ela sabe que o jogo acabou de começar e tudo pode acontecer antes que termine. Mesmo que ela queira ajudá-lo, eles estão em times opostos, então será difícil. Justo então, Mei de repente fala atrás de Kyoko. Enquanto elas estão conversando, Kyoko não percebe a bola voando direto em sua direção. Felizmente, Hashiba reage rapidamente e a pega bem a tempo. Kyoko se desculpa em pânico e Hashiba a lembra severamente para focar no jogo. Ainda assim, mesmo no meio da ação, ela não consegue tirar Tsuyoshi da cabeça. Momentos depois, aplausos ecoam enquanto Tsuyoshi pega a bola sem esforço. Ele avança preparando-se para arremessar. Seus colegas de equipe se perguntam se ele realmente vai conseguir, mas para surpresa deles, ele arremessa a bola com uma força incrível, quase derrubando seu oponente quando ela atinge. O ginásio explode em aplausos mais uma vez, e Kyoko se vê admirando-o ainda mais. No entanto, apesar de sua habilidade, a bola já atingiu Tsuyoshi várias vezes. Graças à regra de que o rosto não conta, ele ainda está no jogo, mas seu nariz está sangrando novamente por causa de todos os golpes. À medida que o jogo avança, os colegas de equipe de Kyoko são eliminados um por um. Em vez de se concentrar, a mente de Kyoko está completamente ocupada por Tsuyoshi. Então, por acaso, Kyoko consegue pegar a bola, ganhando a oportunidade de arremessá-la de volta ao time adversário. A multidão explode em aplausos, mas sua empolgação rapidamente diminui quando ela percebe que os únicos dois jogadores restantes na quadra são ela e Tsuyoshi. Ela deveria mirar nele, mas a ideia de atingi-lo a faz congelar. Ela quer protegê-lo. Conflitada, ela segura a bola nervosamente, e quando finalmente arremessa, sai um desastre completo. O ginásio inteiro fica em silêncio, chocado com seu fracasso inesperado. Kyoko rapidamente se desculpa com seus colegas de equipe, fingindo que seu arremesso ruim foi apenas um erro. No fundo, no entanto, ela sabe que seus sentimentos pessoais atrapalharam completamente. O próximo arremesso é dado a Hashiba. O ginásio vibra de empolgação enquanto todos torcem para Tsuyoshi desviar. Mas quando Hashiba arremessa a bola em sua direção, Tsuyoshi não se move. Ele simplesmente levanta uma mão para se proteger e consegue tocar na bola, mas falha em pegá-la. Com isso, o jogo termina e o time de Kyoko vence. Suas amigas correm até ela, cobrindo-a de parabéns. Mas seus olhos se desviam para um canto onde Tsuyoshi está cuidando silenciosamente de seu rosto, então ela decide levá-lo à enfermaria. Lá dentro, tanto Kyoko quanto a enfermeira observam seu rosto, que está machucado em vários lugares.
A enfermeira assume que alguém deve ter zombado dele, mas quando Tsuyoshi explica que tudo veio da queimada, a enfermeira mal consegue acreditar. Ao saírem da enfermaria, Kyoko não consegue mais conter sua curiosidade e menciona um momento no final do jogo, dizendo que suspeita que Tsuyoshi possa ter perdido de propósito. Mas Tsuyoshi nega imediatamente, insistindo que ele simplesmente errou. Kyoko hesita, mas decide confiar em suas palavras. Antes de se separarem, ela de repente o agradece por ter sido tão legal durante o jogo. O elogio pega Tsuyoshi completamente de surpresa, já que ele está mais acostumado a ser visto como lamentável e não como legal. Mais tarde na aula, Kyoko confia em Mei, compartilhando seus pensamentos sobre Tsuyoshi e sua suspeita de que ele está apenas fingindo não notar seus sentimentos. Enquanto caminha pelo corredor, Kyoko testemunha um garoto esbarrar acidentalmente em uma pilha alta de livros, espalhando-os pelo chão. Uma garota gentil imediatamente se ajoelha para ajudá-lo a pegá-los. A reação confusa do garoto é bastante óbvia. Com isso, Kyoko chega à conclusão de que os meninos podem reagir fortemente até mesmo ao menor ato de gentileza. No entanto, no caso dela, ela já deu a Tsuyoshi inúmeros elogios e gestos atenciosos, mas ele ainda parece completamente alheio aos seus sentimentos. Quando a escola termina, Kyoko sai pelo portão, tentando afastar seus pensamentos sobre ele. Mas enquanto ela caminha pela rua, ela avista alguém com a cabeça caída em um arbusto e instantaneamente assume que é Tsuyoshi. Para sua surpresa, quando a pessoa levanta a cabeça, é na verdade um completo estranho. Ainda assim, ela o segue discretamente e rapidamente confirma sua suspeita. Este homem se envolve em acidentes onde quer que vá, assim como Tsuyoshi. Quando ela desvia o olhar por um momento e olha de volta, o homem já se foi. Ela não consegue deixar de rir um pouco de si mesma por seguir um completo estranho por preocupação. Então, depois de dar alguns passos, Kyoko de repente nota um homem preso desajeitadamente entre duas paredes. Sua aparição repentina a assusta, mas ela rapidamente corre para verificar como ele está. Ela consegue puxá-lo para fora e o homem a agradece. Acontece que sua carteira havia caído na fenda estreita, e ao tentar recuperá-la, ele acabou ficando preso também. Mas assim que Kyoko lembra de ter cuidado, ele imediatamente esbarra em um poste próximo. Agora, genuinamente preocupada, ela finge que está indo na mesma direção, apenas para ter certeza de que ele chegará em casa em segurança. O homem também nota seu uniforme escolar e percebe que ela frequenta a mesma escola que seu filho. Em pouco tempo, eles chegam à casa do homem. Ele agradece a Kyoko mais uma vez por ajudá-lo e se despede antes de entrar. Nesse momento, Tsuyoshi também aparece. Tsuyoshi convida Kyoko para dentro de sua casa, e acontece que o homem de antes é na verdade seu pai. De repente, Kyoko se encontra em uma situação embaraçosa, sentada na casa de seu crush. Sua mente dispara enquanto ela tenta descobrir o que fazer, e em seu nervosismo, ela acaba engolindo um copo cheio de chá gelado de uma vez. Enquanto isso, Tsuyoshi e seu pai conversam casualmente sobre ela como a presidente de turma, deixando-a sobrecarregada. Percebendo o copo vazio de Kyoko, Tsuyoshi se levanta para reabastecê-lo, mas ele acidentalmente bate o dedo do pé na perna da mesa, fazendo-o tropeçar e cair contra um poste. Felizmente, a casa deles é coberta com protetores de canto, então ele evita ferimentos graves, embora um pequeno corte ainda sangre. Para a surpresa de Kyoko, eles estão totalmente preparados para situações como esta, com um armário cheio de adesivos e bandagens que ela inicialmente confundiu com uma estante de livros. Enquanto ela se aproxima para ajudar, o pai de Tsuyoshi se pergunta em voz alta se o filho sempre lhe causa problemas, levando-a a negar rapidamente. Ela até começa a listar as coisas que admira em Tsuyoshi e quase deixa escapar seus sentimentos antes de se conter. Enquanto isso, Tsuyoshi permanece sem noção. Então, o telefone de Tsuyoshi apita. E ele recebe uma mensagem de sua mãe, levando-o a sair para ajudá-la com as compras. Kyoko considera ir embora também, mas o pai de Tsuyoshi de repente fala, perguntando casualmente se ela gosta de seu filho. Assustada, ela não consegue esconder sua reação, mas para sua surpresa, ele simplesmente ri calorosamente, genuinamente satisfeito com a ideia de que alguém realmente se importa com Tsuyoshi. Ele continua explicando que Tsuyoshi herdou sua tendência de focar tanto em se proteger que raramente pensa em como os outros o veem ou se alguém pode ter sentimentos por ele. Por causa disso, ele frequentemente falha em notar quando alguém gosta dele. Kyoko fica sem saber como responder. Sentindo sua sinceridade, o pai de Tsuyoshi a encoraja gentilmente a continuar ao lado dele e permanecer próxima a ele a longo prazo. Alguns momentos depois, Tsuyoshi retorna, explicando que sua mãe encontrou alguns amigos e decidiu ficar para trás. Com uma expressão alegre, ele entrega a Kyoko uma sacola cheia de lanches de uma pequena loja atrás da casa deles que ele ama desde a infância, e até aponta um sabor para ela experimentar. Ele explica que é a maneira dele de agradecer a Kyoko. Naquele momento, Kyoko percebe que durante todo esse tempo, ela acreditou que Tsuyoshi estava ignorando seus sentimentos, mas na verdade, ele estava respondendo a ela de suas próprias maneiras discretas. Com isso, ela decide permanecer amiga dele e levar as coisas com calma. Nesse momento, um retrato assustador de repente aparece ao lado dela, assustando-a. Acontece que é um autorretrato do pai de Tsuyoshi, pintado em um estilo inesperadamente ousado e intenso. E eles parecem bastante orgulhosos disso. Isso faz Kyoko dizer a si mesma que a família de Tsuyoshi é realmente cheia de mistérios. No dia seguinte, Tsuyoshi visita a loja de lanches e acaba carregando muitos lanches. Enquanto ele está lá, a idosa que administra a loja acidentalmente derruba uma caixa de lanches devido a uma dor súbita nas costas.
Preocupado, Tsuyoshi rapidamente corre para verificar como ela está, mas ela o tranquiliza dizendo que ficará bem após um breve descanso. Ao mesmo tempo, um grupo de crianças começa a reclamar sobre a máquina de lanches com defeito, mas ela nem consegue se levantar devido à dor nas costas. Vendo isso, Tsuyoshi se oferece para ajudá-la a gerenciar a loja. Naquele dia, Tsuyoshi passa seu tempo atendendo clientes e organizando lanches dentro da loja. Ele sempre se sentiu grato à loja, então está genuinamente feliz em dar uma mão. Ainda assim, a velha permanece preocupada em gerenciar a loja nos próximos dias, então Tsuyoshi sugere que ele passe por lá sempre que puder para ajudar. Embora ele ache que sua presença possa ser um pouco incômoda, a velha aceita sua oferta com gratidão. Afinal, ele visita a loja há anos sem nunca causar problemas. No entanto, ela se lembra de um incidente há muito tempo, quando Tsuyoshi acidentalmente deixou cair seus lanches bem na frente da loja e um carro que passava os atropelou, esmagando tudo em pedacinhos. No dia seguinte, Kyoko está relaxando em casa, lendo um livro, quando seu telefone de repente apita. Ela verifica e vê uma mensagem de Tsuyoshi dizendo que ele acabou de começar a trabalhar na loja de lanches e a convidando para visitar. Em pânico, Kyoko corre imediatamente para lá. Na loja, Tsuyoshi fica surpreso ao vê-la chegar tão rapidamente, pois ele tinha acabado de enviar a mensagem, mas Kyoko explica que veio imediatamente usando sua bicicleta. Kyoko olha em volta para os lanches coloridos, lembrando-se de como as crianças do ensino fundamental pareciam felizes indo para casa com guloseimas nas mãos. Tsuyoshi confirma que eles eram seus clientes mais cedo. Impressionada, Kyoko elogia seu novo trabalho, então Tsuyoshi explica o que aconteceu com a vovó e por que ele decidiu ajudar. Mesmo sendo ainda novo, os clientes têm sido muito gentis com ele. Orgulhosamente, ele também mostra a Kyoko a sinalização que fez para os lanches, com cada um apresentando suas piadas de pai características, divertindo-a. Olhando em volta, Kyoko fica impressionada com a vasta gama de sabores disponíveis na loja. Ela até encontra os exatos que Tsuyoshi uma vez lhe recomendou. Tsuyoshi orgulhosamente mostra a ela os novos sabores que adicionaram recentemente, o que acaba tentando Kyoko a encher um carrinho inteiro de lanches. Ela não consegue deixar de reconhecer como Tsuyoshi pode realmente ser um gênio do marketing. No dia seguinte na escola, Kyoko abre um dos lanches que comprou enquanto Hashiba observa secretamente de longe. De repente, Tsuyoshi rompe na sala de aula, coberto de arranhões e pequenas feridas como de costume. Preocupada, Kyoko se aproxima dele para perguntar o que aconteceu. Tsuyoshi explica que tropeçou enquanto caminhava pelo pátio e acabou caindo de cara nos arbustos. Kyoko percebeu que algumas folhas ainda estavam presas nele. Quando ela nota um pequeno corte em sua bochecha, ela gentilmente coloca um curativo, e Tsuyoshi só consegue agradecê-la com um sorriso tímido. Depois disso, Kyoko vai se limpar, e é quando Mei de repente aponta que ela parece mais relaxada ultimamente. Curiosa, Mei pergunta se algo aconteceu, e Kyoko se lembra das palavras que Tsuyoshi lhe disse de volta em sua casa. Ela sempre foi ansiosa sobre muitas coisas, mas as palavras dele de alguma forma a fizeram perceber que simplesmente passar dias comuns com ele já a faz se sentir feliz. Com esse pensamento, Kyoko decide levar as coisas com calma e apenas aproveitar cada momento de seus dias de escola. Enquanto caminham, Mei menciona um novo plano de assentos, o que instantaneamente faz Kyoko gritar de surpresa. Mais tarde na aula, Kyoko é quem lidera o sorteio dos assentos ao lado de Hashiba, mas seu humor está visivelmente sombrio. Hashiba decide deixar os alunos com problemas de visão sentarem na frente primeiro. No entanto, uma aluna levanta a mão com uma sugestão, lembrando a todos que Tsuyoshi foi uma vez atacado por abelhas, então foi acordado antes que ele não deveria sentar perto das janelas. Então, Haruto também levanta a mão, acrescentando que Tsuyoshi também não deveria sentar diretamente sob as luzes fluorescentes, já que elas podem cair e atingir sua cabeça. Surpreendentemente, a turma inteira concorda com ambas as sugestões. Eles finalmente decidem que o local mais seguro para Tsuyoshi é o assento mais central da sala de aula. Com todos satisfeitos, Tsuyoshi só consegue sorrir e agradecer aos seus colegas pela gentil consideração. Depois disso, é hora de sortear os assentos de todos os outros. A turma se agita, torcendo e rindo, mas então Haruto fala novamente, sugerindo que a presidente de turma, Kyoko, deveria sentar ao lado de Tsuyoshi, já que ela sempre cuidou dele. Todos rapidamente concordam com isso e fica decidido que Kyoko sentará ao lado de Tsuyoshi de agora em diante. Kyoko não consegue esconder sua alegria, e Tsuyoshi também expressa o quão feliz ele está com o novo arranjo deles. Enquanto a maioria dos alunos pensa que os melhores assentos são perto da janela para Kyoko, sentar ao lado de Tsuyoshi é mais do que suficiente. Transbordando de felicidade, ela até se oferece para recolher o lixo fora da sala de aula sozinha. Seus colegas de turma aplaudem seu entusiasmo, observando-a enquanto ela recolhe o lixo com um sorriso satisfeito no rosto. Na área de descarte de lixo, Hashiba por acaso avista Kyoko. Ela assume que ele está lá apenas para lembrá-la sobre a reunião do comitê, mas o motivo dele é totalmente diferente. Assim que Kyoko está prestes a sair, Hashiba a impede. Ele reúne toda a sua coragem e confessa que realmente gosta dela. Kyoko fica completamente chocada, mas Hashiba rapidamente acrescenta que ele já sabe que ela tem sentimentos por Tsuyoshi, então ele não espera que ela saia com ele ou algo assim. Ele só precisava finalmente expressar seus sentimentos depois de mantê-los guardados por tanto tempo. Antes que Kyoko possa responder, o sinal toca, indicando o início da reunião do comitê, e ambos correm em direção à sala de aula.
Enquanto trabalham em alguns documentos para a aula, Kyoko tenta agir normalmente, mas Hashiba percebe o desconforto em sua voz. Então ele a aconselha a esquecer tudo o que disse antes. Perdida em pensamentos, Kyoko acidentalmente bagunça os papéis grampeados que segura, e Hashiba se esforça para não rir. Em vez disso, ele se oferece para resolver o problema para ela. No passado, os dois estavam organizando papéis, conversando casualmente sobre as responsabilidades de serem líderes de comitê e o quanto de trabalho isso realmente exigia. Para a surpresa deles, descobriram que ambos gostavam de papelada e até compartilhavam hábitos semelhantes. Um dia, Kyoko comprou uma bebida roxa na máquina de vendas, o que chocou Haruto, pois todos diziam que não tinha um sabor bom. Hashiba, ainda na fila, notou a bebida de que falavam e percebeu que era suco de shiso vermelho, o mesmo que ele bebia. Por causa do seu sabor peculiar e mais adulto, Haruto admitiu que nunca tinha visto ninguém mais beber aquilo além de Kyoko, enquanto Hashiba hesitou silenciosamente, querendo mencionar que ele também gostava. Em outro dia, Izumi notou uma mancha vermelha no uniforme de Hashiba. A princípio, ela entrou em pânico pensando que era sangue, mas Hashiba rapidamente explicou que era apenas tinta que sua irmãzinha havia usado para o projeto escolar dela na noite anterior. Nesse exato momento, Kyoko chegou com a mesma mancha vermelha nas mangas e admitiu que seu irmãozinho também estivera trabalhando no projeto escolar dele na noite anterior. Izumi não pôde deixar de comentar o quanto eles eram parecidos, não apenas por serem ambos os irmãos mais velhos em suas famílias, mas até mesmo na forma como digitavam mensagens, sempre formais e perfeitamente pontuadas. No presente, Hashiba e Kyoko ficam novamente para trás para terminar alguns documentos. Enquanto conversam, a tempestade lá fora se intensifica e Kyoko de repente faz uma pausa. Hashiba presume que ela tem medo de trovões, o que o faz lembrar de um boato sobre Tsuyoshi ter sido atingido por um raio e sobrevivido sem ferimentos. Ele tenta tocar no assunto, mas Kyoko de repente grita, fingindo estar preocupada com Tsuyoshi, quando é óbvio que ela está com medo do trovão. Para esconder seu constrangimento, ela deixa cair o caderno e acidentalmente bate a cabeça na mesa, fazendo Hashiba sorrir discretamente ao testemunhar um outro lado dela. No dia seguinte, Hashiba avista Kyoko, cuidando gentilmente de Tsuyoshi na sala de aula. Com isso, ele se impede de interromper. De onde ele está, fica dolorosamente claro o quanto Kyoko realmente gosta de Tsuyoshi. Então Hashiba recua com o coração pesado, e seus pensamentos começam a escurecer. Na reunião, enquanto trabalhavam em mais papelada, Kyoko acidentalmente se corta com um papel e Hashiba rapidamente lhe entrega um curativo para cobrir. Enquanto continuam, Hashiba parece inquieto e admite que, na verdade, não quer que ela se esqueça de sua confissão, mesmo que ele a tenha retirado ontem. No dia seguinte, as mãos de Kyoko começam a tremer por causa de toda a papelada que eles têm feito ultimamente. Mei percebe isso e a lembra da promessa que ela fez de levar as coisas com calma e simplesmente aproveitar sua vida no ensino médio. Enquanto isso, a caminho de casa, Hashiba segue Tsuyoshi discretamente, mantendo uma certa distância. Acontece que mais cedo, ele e seus amigos haviam planejado comer takoyaki, mas no momento em que viu Tsuyoshi, a curiosidade o dominou completamente. Observando Tsuyoshi caminhar, um saco plástico de repente se enrola desajeitadamente em sua cabeça. Então Hashiba não pôde deixar de se perguntar por que Kyoko sequer gostava dele. Diante dessa questão, ele abandonou os amigos e decidiu seguir Tsuyoshi, esperando entender tudo. De volta ao presente, Hashiba começa a duvidar de sua decisão de seguir Tsuyoshi. Mas antes que ele possa voltar, Tsuyoshi esbarra direto em um poste. Distraído, ele continua pela rua, e por acaso, passa por um senhor idoso que estava podando uma árvore ali perto. De repente, o senhor idoso perde o controle do cortador, Hashiba avança rapidamente e o puxa para o lado bem a tempo. Assustado, Tsuyoshi o agradece prontamente, grato por Hashiba tê-lo acabado de salvar. Mas antes que ele possa sequer reagir, um galho solto cai de cima, causando um sangramento no nariz. Com isso, os dois se sentam em um banco de parque próximo. O nariz de Tsuyoshi não para de sangrar, então Hashiba o ajuda, explicando calmamente como lidar com sangramentos nasais corretamente. Ele menciona que sua irmãzinha os tem frequentemente, então ele está acostumado. Tsuyoshi fica tocado com sua gentileza, mas no fundo, Hashiba começa a perceber que Tsuyoshi é surpreendentemente amigável. Então, Tsuyoshi entrega a Hashiba um lanche que ele havia comprado mais cedo, oferecendo-o como agradecimento por tê-lo salvado. Hashiba está prestes a recusar, mas seu estômago de repente ronca. Envergonhado, ele aceita o lanche e se oferece para compartilhá-lo. Sem jeito, Tsuyoshi concorda, e os dois começam a comer juntos em silêncio. Surpreendentemente, Tsuyoshi admite que é a primeira vez que ele se senta e compartilha um lanche com alguém assim. Então Hashiba não consegue se evitar sentir-se estranho, percebendo que está casualmente saindo em um parque com a paixão de sua paixão. A atenção deles então se volta para o parquinho vazio ali perto. Eles conversam sobre como é pacífico ter o lugar todo para si, e Tsuyoshi de repente sugere que brinquem um pouco. Logo, os dois estão pulando para frente e para trás nos brinquedos de mola infantis, rindo apesar de quão ridículo isso parece. Hashiba nunca imaginou que acabaria fazendo algo assim com Tsuyoshi, mas enquanto continuam a brincar, ele percebe que ambos estão genuinamente se divertindo. Então, Tsuyoshi começa a lançar seu brinquedo para a esquerda e para a direita, mas perde o equilíbrio e cai direto no chão, batendo em uma árvore próxima. Hashiba corre imediatamente para verificar como ele está, e Tsuyoshi explica timidamente que estava fingindo que corria por uma passagem de montanha, mas acabou estragando tudo. Hashiba o ajuda a se levantar, dizendo que era uma ideia bem legal e que ele também queria tentar.
Observando Tsuyoshi rir da situação, Hashiba não consegue deixar de pensar que Tsuyoshi é apenas uma pessoa genuinamente boa. No dia seguinte, Hashiba avista Tsuyoshi na sala de aula e imediatamente vai até ele para verificar seus cortes. Isso chama tanto a atenção de Kyoko que ela quase não percebe as saudações de Hashiba enquanto ele passa. Ainda pensando no dia anterior, Hashiba não consegue esquecer o quanto se divertiram. Ele percebe que agora realmente quer ser amigo de Tsuyoshi. Então, depois da aula, quando todos começam a ir para casa, Hashiba para Tsuyoshi para perguntar se ele tem algum sentimento por Kyoko. Tsuyoshi parece confuso com a pergunta repentina, forçando Hashiba a admitir que ele próprio gosta de Kyoko. Como Tsuyoshi e Kyoko parecem próximos, ele só quer ter certeza. Tsuyoshi fica sem jeito, admitindo que sempre viu Kyoko como uma boa amiga, embora não tenha certeza se isso é realmente o suficiente. Ao ouvir isso, a expressão de Hashiba escurece por um momento, mas ele ainda consegue dizer a Tsuyoshi que está perfeitamente bem. Tsuyoshi então agradece e sai da sala de aula, enquanto Hashiba permanece ali, perdido em pensamentos. Mais tarde naquele dia, durante a reunião do comitê, Kyoko se pega pensando em como Hashiba e Tsuyoshi de repente se tornaram amigos. Ela quer perguntar a ele, mas antes que possa, a reunião termina. Enquanto todos começam a sair, Hashiba se aproxima dela primeiro. Kyoko espera pelo que Hashiba ia dizer, mas ele simplesmente lhe deseja boa sorte do nada, deixando-a ainda mais confusa, enquanto Tsuyoshi, parado do lado de fora da porta, testemunha silenciosamente toda a cena. No dia seguinte, na aula, Izumi convida Kyoko para ajudá-la a estudar, explicando que a semana de provas começa amanhã e ela está completamente perdida. Ela elogia o quão inteligente Kyoko é, mas no fundo, Kyoko entra em pânico, pois sabe que não é tão brilhante quanto todos acreditam. Apesar de ser presidente de turma, suas notas são apenas medianas. Ainda assim, Kyoko não consegue recusar o pedido de Izumi. No momento em que ela concorda, Izumi se ilumina de alegria. Quando o Mei chega, Kyoko imediatamente a puxa para perto e menciona que ela está em terceiro lugar na turma. Ao ouvir isso, Izumi convida Mei com entusiasmo para se juntar à sessão de estudos delas também. Para o alívio de todos, Mei aceita, deixando Kyoko e Izumi ainda mais felizes. Nesse exato momento, Tsuyoshi entra na sala, apenas para bater a cabeça na porta de um armário e cair de bruços no chão. Seu amuleto acadêmico se rasga no processo. Ignorando o nariz sangrando, Tsuyoshi olha para o amuleto desfiado com um horror, devastado por ele ter quebrado bem antes das provas de meio de período. As três garotas só conseguem olhar em silêncio atônito. Vendo sua aflição, Kyoko gentilmente sugere que ele se junte à sessão de estudos delas mais tarde. Depois da aula, os 5 se reúnem em uma única mesa em um restaurante familiar. É uma mistura incomum de personalidades. Mei, no entanto, não consegue deixar de questionar por que Haruto está ali. Haruto explica timidamente que ele ficou para trás nos estudos e começou a se preocupar com seu futuro. Então ele precisa desesperadamente da ajuda deles. Enquanto conversam, Izumi menciona novamente o amuleto rasgado de Tsuyoshi, dizendo que parece um presságio, já que quebrou no primeiro dia em que ele o usou. A conversa muda para as notas dele, despertando o interesse de Kyoko. Tsuyoshi admite que não são ótimas, levando Haruto a recordar uma história do primeiro ano deles. Ele uma vez desistiu no meio de uma prova e notou o papel de Tsuyoshi coberto de sangue. Pensou que Tsuyoshi havia se cortado, mas descobriu-se que ele simplesmente esfregou com muita força, fazendo sua pele sangrar. A situação ficou rapidamente embaraçosa, e o tempo acabou antes que ele pudesse fazer qualquer coisa. Ao ouvir isso, todos sentem pena de Tsuyoshi. Kyoko quer apoiá-lo, mas como não estarão sentados juntos durante os exames, há pouco que ela possa fazer. Mei, no entanto, volta sua atenção para Haruto, repreendendo-o por ter desistido tão facilmente naquela época. Logo, um grande prato de batatas fritas chega e todos atacam com entusiasmo. Mas assim que Kyoko está prestes a dar uma mordida, ela de repente se lembra de que não trouxe nenhum livro didático. E para sua consternação, todos os outros também esqueceram os seus. A atenção deles muda novamente quando Tsuyoshi acidentalmente parte seus hashes ao meio. Todos olham com descrença, e para piorar, ele pega uma farpa. Kyoko rapidamente enfaixa o dedo dele e lhe entrega um novo par de hashes, enquanto Izumi menciona que um convidado se juntará a eles em breve. Por enquanto, ela diz a todos para apenas aproveitarem as batatas fritas. Poucos minutos depois, Hashiba chega e imediatamente os repreende por não terem um único livro didático à vista. Izumi minimiza a situação, dizendo que o convidou porque ele é o mais inteligente da turma. Depois de cumprimentar a todos, ele se senta ao lado de Kyoko, sem jeito e pedindo desculpas por estar suado do treino. Eles finalmente começam a estudar, mas depois de apenas alguns minutos, tanto Izumi quanto Haruto já estão curvados sobre a mesa, completamente exaustos. Tsuyoshi, por outro lado, permanece focado, respondendo diligentemente as perguntas enquanto os outros dois já desistiram da primeira. Até Kyoko tem dificuldades com alguns problemas, levando Hashiba a intervir e explicar. Suas explicações claras a ajudam a acompanhar rapidamente, e ela não consegue deixar de elogiar o quão inteligente e atlético ele é. Do outro lado da mesa, Tsuyoshi observa silenciosamente, seus olhos brilhando com uma mistura de sentimentos. Mais tarde, Kyoko se desculpa para ir ao banheiro, e Tsuyoshi se levanta ao mesmo tempo, então eles caminham juntos até lá. Uma vez lá dentro, Tsuyoshi tropeça e cai. Kyoko entra em pânico e corre para ajudar, mas ele insiste que está bem e diz para ela ir na frente. Embora ela obedeça relutantemente, ele parece profundamente perturbado por algo. Enquanto isso, de volta à mesa, os outros conversam sobre sobreviver aos próximos exames e fazem um pacto. Se passarem nas provas de meio de período, todos irão juntos ao Karaoke Crew para celebrar. No dia seguinte, quando os exames finalmente terminam, a sala de aula explode em alívio coletivo.
Kyoko e Mei estão conversando quando Izumi irrompe, empolgada com o quão bem ela se saiu graças à sessão de estudos delas. Até Haruto admite que talvez passe pela primeira vez. Animada, Izumi convida a todos para o karaokê, e as duas garotas concordam imediatamente. Coincidentemente, Hashiba passa por ali, então Izumi rapidamente o convida também. Ele inicialmente recusa, mas quando vê a expressão entusiasmada de Kyoko, muda de ideia. Enquanto isso, Tsuyoshi bate a cabeça debaixo da mesa enquanto pega uma borracha, e eles aproveitam a oportunidade para convidá-lo também. Ele aceita timidamente. Enquanto todos planejam o passeio, Kyoko verifica Tsuyoshi, querendo que ele experimente uma vida normal de ensino médio. Ela pergunta onde ele quer ir. Para sua surpresa, ele escolhe uma hamburgueria próxima, popular entre os estudantes. Quando chegam, ele tira fotos com o mascote do lado de fora antes de entrar. Lá dentro, ele fica sobrecarregado com o cardápio, sem saber o que pedir. Hashiba oferece dicas práticas sobre orçamento, enquanto Kyoko explica os descontos. Os dois conversam casualmente, enquanto Tsuyoshi escuta com admiração silenciosa. Quando a comida chega, Izumi alegremente aponta que Kyoko e Hashiba agiram como pais, preocupados com o que Tsuyoshi deveria pedir em sua primeira visita a uma hamburgueria. Kyoko cora com a comparação, e até Mei admite que se encaixa, enquanto Haruto brinca que Mei pode ser a tia da vizinhança, ganhando um olhar irritado dela. Enquanto Izumi continua a brincar sobre eles serem como uma família, Tsuyoshi silenciosamente dá uma mordida em seu hambúrguer, e todo o seu rosto se ilumina com um sorriso puro e radiante. Todos ficam em silêncio, observando com admiração. Comovidos pela alegria dele, cada um começa a compartilhar metade de sua comida com ele, até que sua bandeja esteja transbordando. Hashiba ri, dizendo que se sente como um avô mimando seu neto, e Tsuyoshi come feliz. Mas quando ele morde uma torta de maçã, ela queima sua bochecha, fazendo-o soltar um pequeno gemido. Kyoko imediatamente pressiona sua bebida gelada contra o rosto dele para acalmar a dor, enquanto Hashiba pede desculpas, com a culpa estampada em seu rosto. Depois que Kyoko gentilmente enfaixa suas queimaduras, Tsuyoshi retoma a refeição, seu sorriso brilhante retornando, aliviando a todos. Sentindo-se orgulhoso, Hashiba suspira, levando Izumi a chamá-lo de pai em tom de brincadeira. Logo depois, Kyoko reclama que suas batatas fritas estão muito crocantes, já que ela as prefere macias. Hashiba oferece as suas em troca, dizendo que prefere as crocantes, e eles trocam os pratos. Vendo isso, Tsuyoshi percebe que as batatas fritas dele também estão macias, e timidamente as oferece a Kyoko, mas ela recusa educadamente, não querendo pegar mais comida dele. Sem jeito, ele as come sozinho, parecendo um pouco desanimado. Enquanto comem, Hashiba nota uma pequena mancha na bochecha de Kyoko. Não importa como ela limpe, ela continua errando o local. Depois de algumas tentativas falhas de direcioná-la, ele suspira, pega um lenço e gentilmente a limpa ele mesmo. Kyoko congela e Hashiba explica sem jeito que está apenas acostumado a fazer isso por sua irmãzinha. Izumi rapidamente intervém para quebrar a tensão, e Kyoko brinca que, pelo menos agora, ela sabe onde estava a mancha. Todos riem e o clima se alegra novamente. Enquanto se preparam para sair, Tsuyoshi bate o pé na mesa, levando Kyoko a ficar para trás para verificar como ele está. Assim que os outros se vão, Tsuyoshi admite timidamente que não se machucou de forma alguma, ele só queria ver se Kyoko realmente o via como uma criança. Percebendo o quão estranho isso soa, ele gagueja em busca de uma desculpa, deixando Kyoko sem palavras enquanto caminham em direção ao karaokê. Quando chegam, todos descobrem que é a primeira vez de Tsuyoshi ali. Enquanto conversam, Hashiba ajusta a temperatura da sala e avisa a todos para tomarem cuidado com um rasgo no sofá, especialmente Tsuyoshi. Kyoko acha a consideração dele encantadora, enquanto Tsuyoshi esconde o rosto de vergonha. Assim que todos se acomodam, eles decidem quem deve cantar primeiro. O grupo aplaude unanimemente Hashiba, mas ele rapidamente recusa, sem jeito com a atenção. Enquanto isso, Kyoko imita Tsuyoshi, que fica cada vez mais quieto. Mesmo quando Izumi o chama, ele permanece sem jeito no canto. Quando finalmente se senta, acontece de ser exatamente no ponto rasgado sobre o qual Hashiba avisou. Então ele fica preso. Kyoko entra em pânico, mas ele se recusa a puxar pra ela, lembrando-a da fase rebelde de seu irmão mais novo. As três garotas então cantam juntas, escolhendo uma música alemã de que precisarão para a prova da próxima semana. Enquanto Kyoko canta, sua voz é confiante e clara, sua pronúncia é impecável. Todos ouvem com admiração, aplaudindo ruidosamente quando ela termina. O orgulho incha em seu peito, mas ela também se sente estranhamente inquieta. Em meio ao barulho, ela flagra Tsuyoshi, murmurando um elogio discreto, o que a choca. Poucos momentos antes, ele nem sequer a olhava nos olhos e agora está elogiando seu canto. Mesmo enquanto os outros aplaudem, Kyoko não consegue parar de pensar nele. Quando seus olhos finalmente se encontram, ele imediatamente desvia o olhar. Tsuyoshi se desculpa para pegar uma bebida, mas Kyoko o segue. Ele tenta andar mais rápido, mas ela o acompanha sem hesitação, recusando-se a deixá-lo evitá-la novamente. Quando ele finalmente se vira, vê a tristeza estampada em seu rosto. Kyoko pergunta se ela fez algo errado, mas antes que ele possa responder, a porta ao lado dele se abre, atingindo-o 2 vezes seguidas. Assustadas com o barulho, as pessoas correm para ajudar, mas Tsuyoshi insiste que está bem e se afasta como se nada tivesse acontecido. Kyoko caminha ao lado dele, ainda preocupada. É então que Tsuyoshi diz suavemente que nunca poderia odiá-la. As palavras fazem suas bochechas corarem. Quando eles retornam, Hashiba pergunta o que os fez demorar tanto, e Tsuyoshi apenas diz que se perdeu. Enquanto Mei e Haruto começam a cantar, Kyoko ainda não tem sua resposta, pois Tsuyoshi não consegue parar de repetir a pergunta dela em sua mente, imaginando por que ele a tem evitado.
Então, a letra da música chama sua atenção. Elas sugerem que evitar o olhar de alguém pode significar que você está se apaixonando. E naquele momento, Tsuyoshi finalmente percebe quais são seus verdadeiros sentimentos por Kyoko. No dia seguinte na escola, Kyoko mostra a Izumi e Mei uma foto de seus irmãos mais novos, e ambas se derretem com o quão adoráveis eles são. Mei convida a todos para visitar a casa dela, mas Kyoko também sugere que eles venham para a casa dela, em vez disso. As duas imediatamente adoram a ideia, já que querem conhecer os irmãos dela pessoalmente. Nesse exato momento, Tsuyoshi entra na sala de aula e cumprimenta Kyoko enquanto se senta ao lado dela. Ela percebe que ele parece bem hoje e pergunta sobre isso. Então ele explica que seus pais o levaram para a escola desta vez. Eles conversam casualmente sobre assuntos da aula, e por um momento parece que as coisas voltaram ao normal entre eles. Mas Kyoko não consegue evitar sentir que parece haver uma parede invisível entre eles novamente. Na casa de Kyoko, ela se abre com Mei, enquanto Izumi brinca com seus irmãos mais novos. No entanto, seu irmão Sota não parece muito satisfeito com isso. Então Kyoko explica que ele está apenas passando por uma fase rebelde. Assim que ela diz isso, algo parece passar pela sua mente, e Mei rapidamente percebe. Mei tem observado o Yumo de Kyoko nos últimos dias, então ela imediatamente suspeita que Tsuyoshi possa ser a razão por trás disso. Enquanto Izumi continua brincando com as crianças, Mei de repente tem uma ideia. Ela diz a Kyoko para tentar agir mais como Izumi. Izumi torce com entusiasmo por Sota enquanto ele joga um videogame. Apesar de fingir ser durão, Sota claramente gosta dos elogios. E em pouco tempo, ele pede a Izumi para brincar com ele. Kyoko faz uma pausa antes de considerar a ideia. Ela se imagina agindo como Izumi, mas rapidamente a descarta, sabendo que isso só faria Tsuyoshi se sentir estranho perto dela. Enquanto isso, em uma loja, Hashiba está parado em frente a uma prateleira cheia de mangás românticos, tentando descobrir se está escolhendo o certo. Sua mãe havia mandado uma mensagem para ele comprar uma cópia específica para sua irmã, então ele está verificando cada título. Enquanto ele inspeciona, Tsuyoshi de repente esbarra nele por trás, assustando-o. Hashiba instantaneamente tenta esconder o mangá, mas Haruto também aparece por trás de sua barraca e os avista. Envergonhado, Hashiba rapidamente diz aos dois para esperá-lo lá fora. De volta à casa de Kyoko, ela se abre sobre sua situação, confessando que o garoto de quem ela gosta a tem evitado ultimamente. Izumi imediatamente solta que provavelmente é porque ele também gosta dela, pegando Kyoko e Mei de surpresa. Mas antes que Kyoko possa negar, Izumi acrescenta que o garoto deve ser Tsuyoshi. Com isso, Kyoko fica completamente vermelha. Enquanto isso, Hashiba entrega a Haruto e Tsuyoshi o frango que ele trouxe da loja. Quando Tsuyoshi se oferece para pagar, Hashiba rapidamente o dispensa. No entanto, Haruto não consegue evitar perguntar sobre o mangá que Hashiba está segurando. Tsuyoshi também assume que era dele, mas Hashiba nega apressadamente, explicando que sua irmã implorou para que ele o comprasse. Ele acrescenta que, se as pessoas descobrissem, com certeza zombariam dele. Então ele chama o Fubi dado anteriormente de dinheiro de suborno para manter o silêncio. Haruto confirma o acordo antes de sair, mas assim que Tsuyoshi está prestes a dizer algo, ele acidentalmente queima a boca no frango. Tsuyoshi de repente traz à tona as palavras de Hashiba dos últimos dias sobre gostar de Kyoko, e pergunta diretamente o que ele quis dizer com aquilo. Hashiba deixa cair sua sacola de mangás em choque. Enquanto os pega, Tsuyoshi pergunta se ele está apaixonado por ela, e como é, afinal, estar apaixonado. Surpreso que Tsuyoshi não tenha ideia sobre tais coisas, Hashiba diz a ele para simplesmente ler o mangá. Alguns minutos depois, os dois se sentam em um banco fora da loja, com Tsuyoshi folheando as páginas enquanto Hashiba se pergunta como as coisas aconteceram desta vez. Tsuyoshi rapidamente se envolve na história e começa a perguntar se Hashiba já sentiu algo parecido com o que está escrito ali. Hashiba responde que não, embora no fundo saiba que sim. Ainda assim, pela forma como Tsuyoshi fala, Hashiba começa a suspeitar que ele realmente possa gostar de alguém. Ao mesmo tempo, Mei e Izumi dizem a Kyoko que Tsuyoshi provavelmente gosta dela. Kyoko imediatamente entra em pânico, mas Izumi aponta que é óbvio, especialmente durante a saída deles para o karaokê. Kyoko fica vermelha, negando tudo, o que faz Mei pensar que ela está complicando demais as coisas novamente. Ainda assim, isso não muda o fato de que Kyoko ainda não sabe o que fazer a respeito. Enquanto isso, Hashiba também está perdido em pensamentos, imaginando o que Tsuyoshi realmente sente. Tsuyoshi percebe sua relutância repentina e tenta perguntar o que há de errado, mas Hashiba acaba simplesmente ignorando-o com frustração. Na aula, Tsuyoshi se sente revigorado depois de pegar emprestado todos os 20 volumes do mangá de Hashiba. Ele passou o fim de semana lendo tudo e achou surpreendentemente bom. Nesse momento, Kyoko entra com uma aura incomumente brilhante, deixando-o atordoado. Quando ela cumprimenta a Mei, seu tom soa tão estranho que Mei instantaneamente percebe que ela está imitando Izumi. Assim que ela está prestes a dizer isso, Kyoko rapidamente cobre a boca com medo de ser pega. Na última sexta-feira, Kyoko achou o plano de Mei um pouco absurdo, mas depois de tudo o que conversaram, ela ficou mais confusa. Então, por enquanto, ela decide dar uma chance ao conselho de Mei, pensando que ser alegre mudará as coisas entre ela e Tsuyoshi. No entanto, quando seu rosto acidentalmente se aproxima demais do dele, ela treme de nervosismo. Quando Hashiba entra na sala de aula, ele também percebe que Kyoko parece diferente. Ela assume que ele deve achá-la estranha, mas na verdade, Hashiba adora isso. Com uma voz trêmula, Hashiba menciona algo sobre uma tarefa que o professor atribuiu, e logo eles estão conversando e rindo juntos. Então, Tsuyoshi olha para o lado e sua expressão escurece.
De volta ao seu lugar, Kyoko tenta conversar um pouco com Tsuyoshi, mas Mei se encolhe, pois o tom dela não soa nada como o seu habitual. Então Kyoko se inclina e nota uma folha presa no cabelo de Tsuyoshi. Então ela arranca enquanto Tsuyoshi congela, e de repente cenas do mangá inundam sua mente. É quando ele percebe que pode realmente estar apaixonado. Mais tarde naquele dia, Tsuyoshi devolve todos os mangás que pegou emprestado de Hashiba. Hashiba não consegue acreditar que Tsuyoshi realmente conseguiu ler tudo durante o fim de semana. Mas Tsuyoshi parece genuinamente fascinado. Ele até começa a falar sobre as coisas que aprendeu e pergunta inocentemente se aqueles livros poderiam prever o futuro. De volta à sala de aula, Izumi percebe como Kyoko parece estranha, comentando que ela parece um pouco desconfortável. Envergonhada, Kyoko rapidamente se desculpa, mas depois de um minuto ela retorna, agora agindo mais como seu eu habitual. Enquanto volta para a aula, Tsuyoshi não consegue parar de pensar em como o dia parece estranhamente semelhante aos eventos do mangá. Mesmo quando Kyoko simplesmente se vira para cumprimentá-lo, ele sente como se fossem os personagens principais da história. Quando o professor entra e diz a todos para voltarem aos seus lugares, Tsuyoshi permanece congelado no lugar. Antes de começarem, Kyoko levanta a mão, admitindo que esqueceu seu livro didático. O professor está prestes a dizer a ela para compartilhar com seu colega de carteira. Mas antes que ele possa terminar, Tsuyoshi se move imediatamente, o que choca a todos. Enquanto a aula continua, Tsuyoshi e Kyoko compartilham um livro, sentados tão perto que fica difícil para ambos respirarem. Quando o professor se move para escrever no quadro, eles levantam as mãos ao mesmo tempo. O professor, pensando que estão brigando, observa enquanto eles se desculpam em uníssono. Nesse momento, Tsuyoshi percebe que cortou o dedo. Ele tenta esconder, mas Kyoko rapidamente oferece um curativo e o envolve cuidadosamente em sua ferida. O toque dela faz seu coração disparar, e naquele momento, Tsuyoshi finalmente admite a ela que gosta dela. Mesmo ao chegar em casa, Kyoko permanece preocupada com o que Tsuyoshi disse, então seus irmãos mais novos começam a falar sobre ela. Ela relembra o momento novamente. Depois que Tsuyoshi confessou seus sentimentos, o professor continuou com a aula e Tsuyoshi correu para casa em seguida. Kyoko não consegue deixar de pensar que talvez não sejam os mesmos tipos de sentimentos que ela tem por ele. Afinal, Tsuyoshi não parece gostar dela daquela maneira. Apesar disso, ouvir aquelas palavras dele a deixa genuinamente feliz. No dia seguinte na escola, Tsuyoshi cumprimenta Kyoko um pouco animado demais, o que a assusta. Ela nota o brilho incomum em seu sorriso, mas então ele acaricia a cabeça dela, deixando-a ainda mais nervosa. Ele explica que um pouco de pó de giz do quadro caiu em seu cabelo e se oferece para ajudar a limpá-lo. E ao dar um passo para trás para ir ao seu lugar, ele pisa em falso na plataforma e quase cai. Por sorte, Hashiba o pega bem a tempo. Mais tarde, um colega de classe mostra a Hashiba uma página de uma revista e pede para ele escolher qual mulher é o seu tipo. Hashiba se sente confuso, mas o colega o tranquiliza, dizendo que é apenas por diversão e fala sobre como essa edição da revista é interessante. Então, os olhos de Hashiba pousam em uma garota com cabelo longo e liso, e seu colega de classe assume que esse é o tipo dele. Instantaneamente, Hashiba fica na defensiva e nega. Nervoso, Hashiba engole um copo d'água para se acalmar. Depois o colega de classe chama Tsuyoshi também e pergunta sobre o tipo dele. Leva um momento para ele responder, mas ele finalmente admite que seu tipo é Kyoko. A resposta surpreende a todos que a ouvem, e até Kyoko se levanta de seu assento enquanto uma gota de suor se forma em sua testa. Apesar do choque, Tsuyoshi pega a garrafa de água que ela deixou cair e casualmente pergunta se ela quer almoçar juntos. Hashiba, em particular, fica de queixo caído em choque. Tsuyoshi até oferece a ela um de seus hash browns favoritos, e Kyoko o pega relutantemente. Mas mesmo depois disso, ela percebe que Tsuyoshi está olhando para ela intensamente, o que a faz sentir como se houvesse algo em seu rosto, mas ele admite diretamente que está simplesmente a admirando. Assim que Kyoko congela em choque, sussurros se espalham pela sala de aula sobre Tsuyoshi estar dando em cima dela. Ela quase deixa cair o almoço, mas Tsuyoshi o pega bem a tempo, deixando todos atordoados. Percebendo o silêncio dela, Tsuyoshi a verifica, mas Kyoko está sobrecarregada e não sabe como reagir. Vendo isso, ele decide levá-la à enfermaria. Enquanto isso, os colegas de classe que ficaram para trás não conseguem deixar de notar como seus papéis mudaram de repente. Do lado de fora da porta, Kyoko permanece congelada, incapaz de processar seus pensamentos. Depois de um momento, ela se recompõe e diz a Tsuyoshi para segui-la. Eles correm pelos corredores até chegarem a uma área isolada, e só então ela percebe que estava segurando a mão dele com muita força. Lá, Kyoko o confronta perguntando o que suas palavras de ontem realmente significavam, mas Tsuyoshi simplesmente diz que significa exatamente o que ele disse. Ainda confusa, Kyoko insiste por uma clarificação e Tsuyoshi explica. Ele admite que só recentemente percebeu seus sentimentos. Toda vez que está com Kyoko, ele experimenta emoções intensas que nunca havia sentido antes, perguntando se a princípio se poderia ser algum tipo de doença. Eventualmente, ele reconhece esses sentimentos como amor, e isso o deixa genuinamente feliz. Ele sente um forte desejo de contar a ela imediatamente, mas admite que fazer isso durante a aula não era o momento certo. Para sua surpresa, as lágrimas de Kyoko começam a cair enquanto ela admite que as palavras dele de ontem realmente a deixaram feliz. Ela confessa que sempre o amou também, revelando que seus sentimentos são mútuos. Leva um momento para Tsuyoshi responder, mas ele está igualmente alegre. Naquele momento, ele oferece a mão e promete criar mais memórias felizes juntos.
Kyoko, com lágrimas nos olhos, concorda e também pega a mão dele. No dia seguinte, durante a aula de educação física, a turma joga salto em altura. Quando é a vez de Tsuyoshi, a turma não consegue deixar de se preocupar que ele possa se machucar, mas no momento em que ele corre e salta a barra sem falhas. Todos ficam em silêncio, maravilhados, e aplausos enchem o ar enquanto começam a falar sobre o quão atlético ele é. Até Kyoko menciona o quão legal foi. Com isso, Kyoko sente uma onda de pressão para fazer o seu melhor, mas quando chega a sua vez, ela tropeça e acidentalmente derruba a barra de metal. Enquanto ela volta para suas amigas, Tsuyoshi já está pulando novamente. Cada vez, ele levanta a barra mais alto, mas sempre cai no chão. Seus colegas de classe ficam inquietos ao ver os hematomas por todo o corpo dele. Apesar disso, Tsuyoshi insiste em tentar novamente para um nível mais alto. Kyoko avança para detê-lo, mas Haruto de repente bloqueia seu caminho. Sua expressão é calma, mas firme, dizendo a ela que Tsuyoshi está testando seus limites como homem. Tsuyoshi salta mais uma vez, mas aterrissa no chão duro. O professor pergunta se ele está bem, mas Tsuyoshi simplesmente se levanta como se nada tivesse acontecido e acena casualmente para Kyoko, o que a deixa constrangida. Quando a aula de educação física termina, Kyoko corre imediatamente para o lado dele para verificar se ele está bem. Tsuyoshi insiste que está bem, admitindo que apenas se empolgou depois de ouvi-la dizer que ele parecia legal antes. Mei e Izumi, ouvindo isso, não conseguem deixar de provocá-los desconfiadamente. Logo, alguns de seus colegas de classe também se aproximam, perguntando se os dois já estão saindo. Kyoko é pega completamente de surpresa, mas ainda não sabe o que responder. Olhando para trás, ela sabe que o aperto de mão que compartilharam significava algo, então ela simplesmente olha para Tsuyoshi apenas para ele perguntar inocentemente o que sair realmente significa e seus colegas de classe só conseguem gemer em decepção. Deixada sozinha, Kyoko sente uma sensação de alívio, apenas para ser novamente assustada quando Tsuyoshi de repente pergunta se ela quer começar a sair. A pergunta a pega de surpresa, e ela instintivamente concorda, embora perceba que não entende completamente o que sair realmente significa. Com isso, ela pede um tempo para pensar. Quando Kyoko chega em casa, ela imediatamente pesquisa online o significado de sair na internet. Ela não consegue acreditar que está realmente pesquisando, mas está convencida de que o amor sozinho não é razão suficiente para começar a namorar e que Tsuyoshi não deveria concordar com algo que ele não entende completamente. Logo, Sayaka começa a falar, provocando que alguém se confessou a Soda e perguntando se eles já estão saindo. Soda rapidamente nega, dizendo que eles apenas se encontraram, mas Sayaka insiste que ele deveria namorá-la, e a conversa deles se transforma em uma briga divertida. Isso rapidamente chama a atenção de Kyoko, então ela vira a cabeça e pergunta se eles realmente sabem o que sair significa. Soda imediatamente admite que não, enquanto Sayaka tem uma explicação. Para ela, duas pessoas devem sair se ambas gostam uma da outra. No entanto, Kyoko discorda, sentindo que deveria haver mais. Então Sayaka olha enquanto se pergunta o que mais ela espera. Ainda pensativa, Kyoko fica frustrada até que Sayaka casualmente menciona que sua amiga Miu a visitará amanhã. Kyoko apenas acena, mas Sayaka se inclina e acrescenta que Miu é conhecida como a guru de relacionamentos que pode dar conselhos sobre amor. Ao ouvir isso, Kyoko a imagina como algum tipo de ser celestial. No dia seguinte, Miu chega conforme o planejado e Kyoko aproveita a chance para conversar com ela, embora pareça estranho procurar conselhos de relacionamento de uma criança do ensino fundamental. Antes mesmo que ela possa perguntar, Sayaka intervém e diz a Miu para explicar o que sair significa. Kyoko também redireciona a pergunta e pergunta o que Miu mais gosta de fazer com seu namorado. Com isso, Miu faz uma pausa, lembrando-se de tudo o que aprendeu com o mangá. Segundos depois, Miu responde que tudo o que ela faz com seu namorado simplesmente a deixa feliz, e Kyoko sente o mesmo por Tsuyoshi. Miu menciona como eles trocam mensagens frequentemente, mas Kyoko percebe que suas mensagens com Tsuyoshi geralmente terminam após uma simples saudação. Enquanto Miu continua a tagarelar sobre as coisas que ela e seu namorado fazem, Kyoko olha para baixo, admitindo que teme parecer chata. Miu balança a cabeça e a tranquiliza para não se conter, porque se os sentimentos deles são mútuos, então Tsuyoshi também deveria querer passar tempo com ela. Motivada pelo conselho de Miu, Kyoko se anima e abraça Miu, exclamando que ela agora é sua mestra. No dia seguinte, Kyoko chega à escola mais cedo do que o normal, planejando silenciosamente o que dirá quando Tsuyoshi chegar. Sem que ela saiba, ele já está por perto, se aproximando lentamente antes de cumprimentá-la. Tsuyoshi expressa o quão feliz está por encontrá-la ali, mas Kyoko se sente despreparada para encará-lo tão diretamente. Ainda assim, ela reúne coragem para finalmente expressar seus sentimentos. Com isso, Kyoko o afasta do grupo. Uma vez sozinhos, ela diz a ele que finalmente descobriu por que quer sair com ele. Ela explica que, embora já esteja feliz apenas sentada ao lado dele na aula, ela também quer vê-lo fora da escola, especialmente nos dias em que sente falta dele. Ela admite que também quer que eles troquem mais mensagens, porque as conversas deles sempre param depois das saudações e ela sempre teve medo de incomodá-lo. De agora em diante, Kyoko quer fazer todas essas coisas abertamente com Tsuyoshi, sem se conter. Então Kyoko pergunta a Tsuyoshi se eles podem sair juntos enquanto estende sua mão trêmula, e Tsuyoshi a aceita sem hesitação. Tsuyoshi sente o mesmo por ela, e o fato de que eles se verão mais o excita. Naquela tarde, Hashiba acaba de sair do treino do clube quando se lembra de ter deixado algo importante na sala de aula. No caminho, ele passa pela sala de arte e ouve ruídos estranhos de grunhidos. Curioso, ele espreita e se assusta ao encontrar Tsuyoshi coberto de hematomas.
Quando Tsuyoshi o nota, ele rapidamente o cumprimenta, mas Hashiba desaparece em segundos. Hashiba de repente aparece na porta e vê Tsuyoshi desenhando. Ele nota os hematomas e brevemente se pergunta sobre eles, mas deixa o pensamento de lado. Em vez disso, ele o ajuda a colocar novos curativos e o lembra de cuidar melhor de si mesmo. Nesse momento, Hashiba de repente pensa em Kyoko, lembrando-se de como ela é sempre quem cuida das lesões de Tsuyoshi. Ele imagina Kyoko fazendo o mesmo por ele quando se machucou durante o beisebol, mas ele rapidamente fica constrangido e afasta isso de sua mente. Hashiba pergunta por que Tsuyoshi está ali, e Tsuyoshi explica que ele é tecnicamente parte do clube de arte. Ele parou de aparecer durante a segunda metade de seu primeiro ano porque não queria incomodar ninguém, mas isso mudou quando Kyoko elogiou sua arte na aula. As palavras dela o motivaram a começar a desenhar novamente, e desde então, ele tem voltado ao clube e realmente se divertido. Ao ouvir isso, Hashiba concorda que os desenhos de Tsuyoshi são impressionantes, mas acrescenta que Kyoko provavelmente gostaria de vê-lo desenhar de qualquer maneira. Hashiba então muda de assunto e pergunta se ele e Kyoko começaram a sair. Tsuyoshi imediatamente diz que sim, explicando que Kyoko foi quem perguntou primeiro. Hashiba sorri, pensando o quão nervosa Kyoko deve ter se sentido, mas ele ainda parabeniza Tsuyoshi. Com isso, a expressão de Tsuyoshi se ilumina, e ele começa a falar sem parar sobre o quão animado está por estar namorando Kyoko. Ele se derrama em elogios sobre como eles agora trocam mensagens todos os dias, como se fosse totalmente normal, embora admita que ainda fica nervoso ao enviar figurinhas para seus colegas de classe. Ele até pergunta a Hashiba se ele e Kyoko já haviam trocado mensagens antes. Com isso, Hashiba sente uma estranha pontada por dentro. Embora nunca tenham trocado mensagens, ele diz a Tsuyoshi que pode enviar figurinhas a ele quando quiser, o que deixa Tsuyoshi encantado. Ainda assim, Hashiba não consegue deixar de pensar que Tsuyoshi provavelmente vê seu relacionamento com Kyoko como algo próximo a uma profunda amizade. Para confirmar, ele pergunta como Tsuyoshi realmente se sente em relação a ela. Então, Tsuyoshi diz que gosta genuinamente dela e que tudo é graças a Hashiba por ajudá-lo a perceber suas emoções. Então ele tira um pequeno chaveiro do bolso e o oferece como um presente de agradecimento por ter emprestado o mangá. Isso faz Hashiba rir antes de aceitá-lo de bom grado. Naquele momento, Haruto também passa pela sala de arte. Mas ao entrar, ele acidentalmente pisa em um papel e escorrega antes de derrubar o cavalete com um tombo em direção a Tsuyoshi. O impacto assusta Hashiba, mas Haruto rapidamente se levanta como se nada tivesse acontecido. Ele também se desculpa imediatamente e pergunta por que Tsuyoshi ainda está na escola tão tarde, apenas para descobrir que ele é realmente um membro do clube de arte. Hashiba não consegue deixar de achar estranho que Tsuyoshi ainda consiga falar calmamente apesar de ter sido atingido, mas em vez disso, Tsuyoshi sorri e agradece a ambos por serem as pessoas com quem ele pode conversar facilmente hoje em dia. O momento pareceu um pouco estranho, mas de alguma forma todos concordaram. Os três apreciaram silenciosamente o momento e se sentiram felizes por terem um ao outro. Antes de partir, Hashiba pensa consigo mesmo que não importa o que aconteça, ele ainda estará torcendo por Kyoko. No dia seguinte, Kyoko imita Tsuyoshi procurando um novo filme sobre o qual todos estão falando. Ela pergunta a ele sobre isso, e ele admite que quer assistir. Sem hesitação, ela se oferece para ir com ele. Antes que percebam, eles já estão do lado de fora do cinema, cada um segurando uma bebida, enquanto Tsuyoshi relembra que a última vez que foi a um filme, ele era muito jovem na época e mal se lembra. Ao ouvir isso, Kyoko se sente feliz por tê-lo convidado, e finalmente parece que eles estão realmente saindo. Na recepção, o atendente pede os ingressos e Tsuyoshi de repente entra em pânico, esquecendo onde os colocou. Por sorte, Kyoko está lá para lembrá-lo. Assim que entram, Kyoko nota um pequeno corte no dedo de Tsuyoshi. Ele explica que ficou nervoso antes, então Kyoko insiste que eles sigam direto para seus assentos. Ainda distraído, Tsuyoshi começa a andar e acidentalmente esbarra na porta. Quando finalmente se sentam, Kyoko percebe o quão esfarrapado Tsuyoshi já parece. A culpa a invade por tê-lo levado a um lugar tão lotado. À medida que as luzes diminuem, Tsuyoshi sente medo, mas ela o assegura de que estará ali para ajudar. Quando os anúncios começam, o barulho repentino faz Tsuyoshi estremecer. Preocupada, Kyoko vasculhou o cinema em busca de um lugar mais tranquilo onde ele pudesse se sentir mais confortável, mas cada opção que ela considera parece carregar algum risco. Logo, ela fica tão focada em se preocupar com ele, que nem percebe que o filme já começou. Enquanto o filme passa, ela tenta assistir a tela, mas seus pensamentos continuam voltando para Tsuyoshi, perguntando-se se ela o colocou em uma situação insegura. No entanto, quando ela olha para ele novamente, Tsuyoshi parece completamente bem. Seus olhos estão fixos na tela e absorvidos na história. Vendo o quão calmo ele está, Kyoko não consegue deixar de admirá-lo naquele momento. Quando o filme termina e a multidão começa a sair, Kyoko ainda está perdida em pensamentos. Ela percebe que passou o filme inteiro observando Tsuyoshi em vez da tela e nem notou que havia acabado. Tsuyoshi, por outro lado, não consegue parar de falar sobre o filme, relembrando animadamente cada cena, enquanto Kyoko aperta sua bolsa e de repente começa a chorar. Tsuyoshi assume que ela ainda está emocionada com a história, então ela simplesmente finge. Mesmo assim, ele admite que está muito feliz por terem assistido juntos e até menciona querer ver mais filmes com ela no futuro. Aliviada, ela decide parar de pensar demais e apenas aproveitar estar com ele. Antes de irem embora, eles decidem dar uma olhada nos produtos do filme antes de voltarem para casa. Agora, Kyoko se sente mais determinada a não se conter mais. A conversa se volta para a experiência deles. Então, Tsuyoshi faz uma pausa, lembrando-se de algo que leu em um mangá e pergunta se o que acabaram de fazer é chamado de encontro.
Embora relutante, Kyoko acena em concordância. No final, Kyoko pode não ter realmente gostado do filme de hoje, mas Tsuyoshi está muito feliz, a ponto de pensar em assisti-lo novamente com seu pai. Obrigado por assistir. Certifique-se de se inscrever para não perder novos episódios toda semana.